Há um século surgiu um hotel que era símbolo de luxo e alto padrão de vida dos anos 20. Mas o que deveria ter sido um lugar cheio de prestígio acabou se tornando palco de várias tragédias, envolvendo mortes, crimes e até mesmo mais de um serial killer. Meu nome é Tainá e esse é o Paradoxo Sombrio. Hoje vamos falar sobre o Hotel Cecil. Muitas pessoas já ouviram falar desse lugar por causa do caso da Elisa Lam, que foi encontrada sem vida em uma das caixas d'água do hotel em 2013. Mas a verdade é que muito antes dela, vários casos de crimes já haviam acontecido no local. Inclusive, por um período de tempo, o hotel já foi lar de 2 serial killers que atuaram em Los Angeles. Então eu já deixo um aviso. Muitos dos casos que eu vou abordar aqui são bem pesados. E eu vou tentar falar da forma mais leve possível, mesmo que pesquisar sobre esse tema não tenha sido fácil. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo envolvendo crimes, mistérios e até mesmo coisas sobrenaturais, já se inscreva no canal e deixe seu like. E se tiver alguma sugestão do que gostaria de ver aqui, deixa para mim nos comentários. E agora vamos para o vídeo. A história do Hotel Cecil começou há poucos dias antes do Natal, em 20 de novembro de 1924. A década de 20 foi muito importante para a economia americana, já que a Europa estava devastada devido aos eventos da Primeira Guerra Mundial. Por causa desse cenário, os Estados Unidos tiveram um papel importante como credores dos outros países, emprestando dinheiro para ajudá-los a se reerguer. Isso expandiu suas importações. E aliado à sua cultura de consumo em massa, as inovações tecnológicas pós-guerra e outros fatores elevou a economia do país a patamares nunca vistos antes. Algumas cidades americanas prosperaram e cresceram muito, e isso incluía Los Angeles. Essa expansão trouxe muitas pessoas para a cidade. E nessa época, negócios floresceram na Califórnia. Foi justamente visando esse crescimento que William Bentz Hanner, Charles L. Dix e Robert Shops investiram mais de 2 milhões de dólares na criação de um hotel luxuoso, que iria atrair hóspedes ricos e membros elite da sociedade, algo que poderia rivalizar com outros hotéis que já existiam em Los Angeles, como o Biltmore e o Alexandria. E vamos lembrar que em 1924, 2 milhões de dólares era um valor extremamente alto para a época. E então o Hotel Cecil finalmente foi inaugurado, com um saguão feito de mármore, colunas, vitrais e uma decoração no estilo europeu. Um símbolo do verdadeiro luxo. O Hotel Cecil tinha tudo para dar certo: investimento milionário, atendimento de alto padrão e uma cidade próspera. Naquela época, qualquer um que visse aquele negócio duvidaria que aquilo poderia dar errado. E realmente não tinha, se não fosse a Grande Depressão. Apesar de todos os frutos e oportunidades que os americanos tinham experimentado após a Primeira Guerra Mundial, a verdade é que o crescimento americano não durou para sempre. E ele encontrou seu fim em 1929. O boom econômico dos anos 20 trouxe diversas oportunidades para as pessoas ganharem dinheiro de forma rápida. Era comum ver bancos, corretores e jornais incentivando as pessoas a investirem dinheiro na bolsa de valores, comprando e vendendo ações de empresas, e muitas pessoas fizeram isso. Só que muitas delas faziam pegando dinheiro emprestado com os bancos. E por algum tempo isso funcionou. A especulação era altíssima, o otimismo dos americanos estava nas alturas. E ninguém pensava que aquela prosperidade poderia mudar. Basicamente, as pessoas acreditavam que podiam comprar as ações por um preço baixo e vendê-las por um valor 20 vezes maior. Elas basicamente estavam vivendo numa bolha. O setor industrial e agrícola dos Estados Unidos cresceu muito naquela época. Só que ele cresceu mais do que o mercado demandava. Havia muitos produtos para poucos compradores. E isso incluía a Europa, que com o passar dos anos começou a se reerguer. E com isso passou a importar menos produtos que antes. Por consequência, os produtos americanos ficaram acumulados, o que obrigou as fábricas a diminuírem as produções e também a baixarem seus preços, gerando diversos cortes e demissões. Basicamente, o que aconteceu é que diante desse cenário, as empresas começaram a ter bem menos lucros. E isso foi percebido
recebido pelos investidores. No dia 24 de outubro de 1929, aconteceu o que ficou conhecido como a Quinta-feira Negra, ou o crash da Bolsa de Valores de 29. Milhares de ações começaram a ser vendidas, e com isso houve uma queda drástica nos seus valores. A bolsa colapsou por completo, e isso fez muitas pessoas perderem todo o seu dinheiro da noite para o dia. Bancos e empresas faliram rapidamente. Demissões massivas aconteceram por toda a América do Norte, e a confiança no mercado se esvaiu, dando início à Grande Depressão, que abalou os Estados Unidos por cerca de uma década. E isso atingiu Los Angeles com força. O que antes era uma cidade próspera se tornou lar de milhares de desempregados, imigrantes e pessoas em situação de extrema pobreza. E o Hotel Cecil não passou ileso disso tudo. O luxuoso hotel ficava no centro de Los Angeles, um local que havia outros hotéis, escritórios e um forte comércio. Só que a Grande Depressão fez com que vários desses negócios fossem fechados, o que não apenas diminuiu o valor do bairro, como também trouxe muitos moradores de baixa renda. O Hotel Cecil, então, foi obrigado a mudar. Não havia mais hóspedes ilustres e ricos, não havia mais luxo. Para o hotel sobreviver, seus gestores se viram obrigados a mudar o padrão do local. Gradualmente, com o passar dos anos, Los Angeles começou a se tornar um local ainda mais decadente, assim como o próprio Hotel Cecil. O local que antes recebia apenas pessoas ricas em estadias breves, agora hospedava pessoas de baixa renda, que ficavam meses ou mesmo por anos, usando o local como moradia fixa ou um local de permanência longa. Então, o Hotel Cecil deixou de ser aquele projeto milionário e se tornou morada de pessoas bem mais simples, e virou palco de diversas tragédias. Antes de falar sobre os crimes e as mortes que aconteceram no hotel, uma coisa precisa ser dita. O número total de mortes que aconteceu no hotel, pelo menos até onde pesquisei, é desconhecida. Porém, em um dos documentários que usei como base para esse vídeo, Amy Price, que trabalhou como gerente do hotel entre os anos de 2007 e 2017, afirmou que presenciou pelo menos 80 casos de mortes envolvendo o hotel. No entanto, só encontrei fragmentos de casos que aconteceram entre 1927 e 1964. Então, nessa parte do vídeo, vou focar nas mortes que aconteceram antes de Elisa Lam, que foi um dos casos mais bem documentados e conhecidos que aconteceram no Hotel Cecil. O primeiro caso conhecido que envolve mortes que se tem notícias aconteceu no Hotel Cecil antes mesmo de sua queda. Em janeiro de 1927, um homem de 52 anos chamado Percy Ormond Cook estava hospedado no hotel. Assim como a maioria das pessoas que vou citar, pouco se sabe sobre Percy. O que é conhecido é que ele era um corretor de imóveis e tinha uma esposa e um filho. O que foi relatado na época e o que é dito até hoje é que ele deu um tiro na sua cabeça e foi encontrado sem vida junto a uma nota dirigida à imprensa, no qual ele relatava ter gasto mais de $40 mil em busca da felicidade, mas sem sucesso. Supostamente, o que levou-lhe a cometer esse ato foi a perda da esposa, seu filho e da sua casa. Infelizmente, Percy foi apenas o primeiro de uma longa lista de pessoas que perderam a vida naquele hotel. 4 anos depois disso, em 1931, foi a vez de W.K. Norton, de 46 anos, perder a vida no local. Diferente de Percy, Norton ingeriu cápsulas de veneno e, curiosamente, usou um nome falso para se registrar no hotel, apresentando-se como James Willis. Os dois próximos casos também se tratam de... Em 1932, Benjamin Dodge foi encontrado sem vida com um tiro na cabeça. Em 2 anos depois, em 1934, foi o sargento Louis D. Borden, de 53 anos. Esse último foi encontrado com um corte profundo no pescoço enquanto segurava uma navalha. O sargento Borden deixou alguns bilhetes que sugeria que ele fez isso devido a alguns problemas de saúde. Mas nada se sabe sobre o motivo de Benjamin. Aqui já vemos uma forte tendência dos hóspedes do Hotel Cecil, já que houve 4 casos parecidos em um curto espaço de tempo. Em 14 de março de 1937, ocorreu um caso que foi diferente dos demais. Uma jovem mulher de 25 anos, chamada Grace E. Magro, foi encontrada do lado do hotel após cair da janela do seu quarto do 9º andar. A queda de Grace foi amortecida por fiações que existiam ali, e só por isso não perdeu a vida instantaneamente com o impacto.
Porém, após ter sido levada ao hospital, acabou não resistindo. Segundo o que foi noticiado, Grace estava acompanhada de um homem, membro da Marinha Americana, que alegou não saber o motivo dela ter saltado da janela, afirmando que estava dormindo no momento. A polícia, mesmo após investigações, não chegou a lugar nenhum. E até hoje não se sabe se Grace saltou ou foi empurrada. Um ano após o caso de Grace, em 1938, outra queda tirava a vida de mais uma pessoa. Dessa vez, Roy Thompson, de 35 anos. Diferente de Grace, Roy já foi encontrado sem vida na claraboia do hotel do lado, após cair do 14º andar do Hotel Cecil. Pelo que se sabe, Roy havia perdido a esposa dele em um acidente. E isso poderia ter sido o motivo dele ter feito o que fez. A polícia também informou que Roy, um tempo antes, havia sido detido por embriaguez, mas ele também não deixou nenhuma nota antes de sua queda. Então não se sabe ao certo realmente o que aconteceu ali. Entre 1939 e 1940, outros 2 casos envolvendo envenenamento aconteceram no hotel. O primeiro caso foi o de Edwin C. Nebbit, de 39 anos, membro da Marinha Americana. Seu corpo foi encontrado no quarto após a ingestão de veneno. A teoria mais aceita do que levou Edwin a cometer o ato é que ele havia sido expulso da Marinha após se envolver com a filha de um oficial, que o acusou de agressão. Já o segundo caso, da professora Dorothy Seger, de 45 anos, foi um pouco diferente. Ela também foi encontrada no seu quarto, porém ainda estava com vida quando foi levada ao hospital. Porém, ela não sobreviveu. Dorothy parecia já ter se hospedado no hotel com aquela intenção, já que além de ter se registrado com o nome falso, também deixou notas para os seus conhecidos sobre o que ela faria. Então, após 1940, o Hotel Cecil parecia ter encontrado um período de paz, o que foi interrompido em setembro de 1944, quando um incidente bizarro novamente colocou o hotel sob holofotes. Dorothy Jean Purcell, de 19 anos, estava hospedada no hotel junto com seu namorado Ben Lavin, sem saber que estava grávida. Naquela noite, enquanto Ben dormia, Dorothy entrou em trabalho de parto e, devido à sua completa falta de conhecimento sobre sua própria gravidez, acabou realizando o parto sozinha no banheiro. Acreditando que o bebê estava morto, Dorothy tomou uma atitude extrema. Ela lançou o recém-nascido pela janela. No entanto, a autópsia revelou que o bebê havia nascido com vida, porém não sobreviveu ao impacto da queda. 3 anos então se passaram, e em janeiro de 1947, outro episódio supostamente ligado ao Cecil acontece. No início daquele ano, Elizabeth Short foi vista pela última vez no bar do Hotel Cecil. Pelo menos foi isso que algumas testemunhas afirmaram na época. Caso você não reconheça esse nome, Elizabeth Short foi a mulher que ficou conhecida como Dália Negra. O brutal assassinato de Dália Negra é um dos maiores mistérios não resolvidos da história dos Estados Unidos. E só isso já renderia facilmente um outro vídeo. Apesar de muitos acreditarem que Elizabeth estava no bar do Hotel Cecil na noite do seu desaparecimento, não existe qualquer prova concreta que isso seja verdade, apenas os testemunhos. Até onde se sabe, Elizabeth foi vista pela última vez no Hotel Biltmore, e não no Cecil. A única ligação real entre a Dália Negra e o Hotel Cecil é que o crime aconteceu em Los Angeles, o local que fica o hotel. Por isso, apesar de tudo que dizem, isso não passa de um rumor não comprovado. Porém, naquele mesmo ano, em novembro, um novo caso aconteceu no hotel. Após saltar do 7º andar, Robert Smith, de 35 anos, colocou fim à sua vida. Assim como muitos outros casos da época, pouco foi registrado pela imprensa, e quase não se sabe sobre as circunstâncias que levaram ao ato. Depois de Robert, mais alguns anos se passaram. Até então, já haviam ocorrido 10 casos conhecidos de pessoas que haviam perdido sua vida no hotel. Na maioria dos casos, guiados pelas suas próprias decisões. Entre os anos de 1954 e 1962, mais 4 pessoas perderam a vida no hotel, novamente com pessoas saltando das janelas. Ellen Segur, de 55 anos, perdeu a vida em 1954. Julia Frances Moore, de 50, fez o mesmo em fevereiro de 1962. E nesse mesmo ano, em outubro, Paulina Otton, de apenas 27 anos, teve uma discussão acalorada com seu marido por motivos que não foram divulgados. O que se sabe é que após a discussão, Paulina se jogou do 4º andar. E como se isso não fosse trágico o suficiente, ela acabou caindo em cima de um homem de 65 anos que andava na calçada. O nome dele era George Giovanni, não tinha nenhuma ligação com o hotel. Ele acabou morrendo na hora com Paulina devido ao impacto.
O último caso de uma pessoa saltando do prédio foi em 1975, quando uma mulher que se registrou com o nome Alison Lowey saltou do 12º andar. Ao longo dos anos, muitas pessoas tiraram a própria vida naquele hotel. Porém, infelizmente, existem casos bem mais perturbadores que aconteceram lá. Em 1964, o Hotel Cecil foi marcado por um grave caso de violência, sendo um verdadeiro crime e um dos mais hediondos. Nesse ponto, já era comum traficantes e prostitutas usarem as imediações do hotel. E não era difícil ver homens levando suas amantes para os quartos do Cecil. Ou seja, viviam vários tipos de pessoas diferentes frequentando e morando naqueles quartos. Desde pessoas comuns até pessoas que usavam o Cecil para coisas ilícitas. Mas a pessoa que perdeu sua vida em 1964 foi Goldie Osgood, uma senhora de 65 anos que vivia no Cecil e era muito querida pelos seus vizinhos. Ela frequentemente era vista pelas proximidades do hotel alimentando os pombos, sem causar mal a ninguém. Ela havia trabalhado como operadora telefônica por muitos anos antes de finalmente se aposentar. Então, no dia 4 de julho, Goldie foi encontrada já sem vida no seu quarto. O cômodo estava completamente bagunçado, como se alguém tivesse feito uma busca por lá. A perícia constatou que Goldie foi estrangulada, além de ter levado uma série de facadas. A polícia chegou a prender um homem que havia sido encontrado nas proximidades do hotel com a roupa suja de sangue. Porém, o mesmo foi solto posteriormente por falta de provas. E o assassinato de Goldie Osgood nunca foi solucionado. Dentre os hóspedes que o Hotel Cecil recebeu por mais de 100 anos, 2 se destacaram pelo fato de terem sido serial killers. Sim, apesar de tudo o que foi citado, 2 assassinos conhecidos se hospedaram no hotel. Na década de 80, Los Angeles estava passando por uma série de crimes violentos, que por mais de um ano aconteceram sem que ninguém fosse preso. Tudo ocorreu entre 1984 e 1985, devido à atuação de um serial killer conhecido como Night Stalker. Esse homem, na verdade, se chamava Ricardo Levia Munhoz Ramírez, ou como era conhecido, Richard Ramírez, originário do Texas. E ele foi responsável por diversos crimes em Los Angeles e São Francisco. Esses crimes incluíam sequestros, assaltos à mão armadas e uma série de assassinatos. Durante o tempo que atuou, Ramírez fez pelo menos 13 vítimas fatais, fora todos os outros crimes que ele respondeu após finalmente ter sido preso. Durante todo o tempo em que ele cometeu esses crimes, Night Stalker usou justamente o Hotel Cecil como moradia. Naquela época, ninguém fazia ideia dos crimes hediondos que aquele hóspede cometia durante as noites. Quando a polícia finalmente conseguiu capturar Richard, ele foi sentenciado à morte por câmara de gás. Sentença essa que ele nunca cumpriu, já que perdeu sua vida em 2013 na prisão por conta de um câncer. Poucos anos depois do reinado de terror de Richard Ramírez terminar, foi a vez do Hotel Cecil receber mais um serial killer. Dessa vez, Johann Jack Unterweger. Esse homem, nascido na Áustria, havia sido condenado em 1974, após assassinar uma jovem de 18 anos a estrangulando com o próprio sutiã. Durante os 15 anos que ele ficou preso, ele começou a escrever poesias, peças de teatro e até mesmo sua própria biografia. Isso, aliado ao seu comportamento, que era considerado exemplar, acabou atraindo a atenção da mídia. Muitas pessoas acreditavam que Jack havia se arrependido e mudado, o que resultou em centenas de pessoas exigindo sua libertação. E isso acabou acontecendo em 1990. Johann Unterweger ficou famoso, chegando até trabalhar como repórter criminal. Só que no início daquela década, mulheres que trabalhavam como prostitutas começaram a ser assassinadas, todas sendo enforcadas com suas próprias roupas íntimas. O mesmo modus operandi de Johann, e ele foi apontado como suspeito. Mas até então a polícia não havia encontrado nenhuma prova concreta do seu envolvimento. Em 1991, Jack viajou para os Estados Unidos como jornalista, justamente para Los Angeles. E claro, o Hotel Cecil foi o local que ele ficou hospedado. Durante sua estadia no hotel, 3 outras novas vítimas foram encontradas nas proximidades, sempre seguindo o mesmo padrão. Isso fez com que o cerco se fechasse em torno do assassino.
já que a semelhança dos casos ocorridos na Áustria e nos Estados Unidos não podiam ser ignoradas. Eventualmente, a polícia acabou indo atrás dele, e mesmo tendo fugido, ele foi preso em Miami. Em 1994, ele foi julgado e condenado por 11 assassinatos, sendo sentenciado à prisão perpétua. Mas assim como Ramírez, ele não cumpriu a sentença, já que acabou tirando sua própria vida na mesma noite que foi condenado. Ironicamente, ele fez isso se enforcando, da mesma forma que ele fazia com suas vítimas. Após os casos de Richard Ramírez e Jack Rutherford, o Hotel Cecil passou longos anos longe dos holofotes da mídia. Isso permitiu que ele voltasse à sua rotina de hotel barato. O local onde o hotel fica, em Skid Row, é um problema à parte. Desde sua inauguração até os dias atuais, aquele local sofreu uma mudança gigantesca. O que era um local bem frequentado, aos poucos se tornou um local decadente. E até hoje, nos dias atuais, Skid Row segue como um dos lugares com mais pessoas em situação de rua nos Estados Unidos. As ruas são marcadas pela pobreza, uso de drogas e prédios decadentes. E é justamente nesse cenário que o Hotel Cecil está. Isso somado com todas as tragédias que aconteceram no local, além da ligação do Cecil com 2 serial killers, fez o lugar ficar conhecido como Hotel da Morte, e com razão. Foi só em 2007 que a administração fez algo para tentar amenizar a fama que o hotel tinha. Então, reformas começaram a ser feitas entre 2007 e 2011. O hotel passou por algumas mudanças. Metade do hotel continuou sendo usado para residências fixas ou de longa duração, enquanto a outra metade, que foi rebatizada como Stay on Main, foi usada para receber mochileiros e viajantes. Assim, o Hotel Cecil parecia ter deixado o passado de tragédias para trás. Mas em 2013, aconteceu aquele que ficou conhecido como o crime mais misterioso que ocorreu naquelas antigas paredes. O caso de Elisa Lam, sem dúvidas, é o acontecimento mais famoso e que fez muitas pessoas tomarem conhecimento do Hotel Cecil, principalmente na internet, onde esse caso é discutido até hoje. Mas quem era Elisa Lam? Nascida em Vancouver, no Canadá, no dia 31 de abril de 1991, Elisa tinha apenas 21 anos quando visitou o Hotel Cecil. Ela pertencia a uma família de ascendência chinesa, originária de Hong Kong, que após se estabelecerem em Vancouver, acabaram abrindo o próprio negócio, um restaurante na cidade de Burnaby. Inclusive, Elisa também chegou a trabalhar nesse restaurante, o que era normal, já que era um negócio de família. Mas apesar disso, ela também estudava. E naquele momento da sua vida, ela estava cursando comércio e economia na University of British Columbia, que fica em Vancouver, logo ao lado de Burnaby. Outro detalhe que se é conhecido sobre Elisa é que ela era bastante ativa na internet. Sabemos que ela tinha uma conta no Blogspot, que foi criada em 2010, e ficou ativa até julho de 2012. E também o segundo blog no Tumblr, onde ela era mais ativa. Ambas as páginas ainda estão ativas e podem ser vistas até hoje. Um detalhe que chama bastante atenção é que em sua página do Tumblr, o último post arquivado é datado de dezembro de 2013, e Elisa morreu em fevereiro do mesmo ano. Eu já vi muitas pessoas questionando sobre esse detalhe, mas isso é facilmente explicado, já que existe uma função no Tumblr onde o usuário poderia programar seus posts, e Elisa costumava usar essa função. É por isso que as postagens continuaram mesmo após a sua morte, já que ninguém tinha acesso à conta de Elisa para encerrá-la. Mas o que realmente importa é o conteúdo dessas postagens. É por elas que podemos conhecer um pouco mais sobre Elisa. É bem perceptível o gosto dela por literatura, filosofia, moda e a cultura alternativa. E muitas das suas postagens são fotos ou reposts falando sobre moda vintage, estilo indie e filmes cults. Mas o que mais chama atenção, principalmente no primeiro blog, são as postagens em que ela escrevia o que sentia. Depressão, ansiedade e dificuldades para socializar foram temas que ela abordou diversas vezes, geralmente citando situações que ela passava no cotidiano. Ela também já havia citado seus problemas de saúde mental, como o transtorno bipolar que ela possuía, e posteriormente foi confirmado por sua mãe. Vasculhando as últimas postagens de Elisa, é possível ver que no dia 29 de janeiro de 2013, ela disse ter chegado ao Hotel Cecil. Cheguei em La La Land e tem um prédio monstruoso ao lado do lugar onde estou hospedada.
Quando eu digo monstruosidade, veja bem, estou dizendo algo como espalhafatoso. Mas então, novamente, foi construída em 1928. Daí o tema Art Deco. Então, sim, é elegante, mas como é Los Angeles, virou crack. Tenho quase certeza de que é aqui que Baz Luhrmann precisa filmar O Grande Gatsby. Existe uma narrativa entre muitas pessoas que diz que ela já estava sofrendo um surto psicótico antes de chegar no hotel, o que é totalmente desacreditado por essa postagem, pois aqui vemos uma Elisa espirituosa, curiosa e atenta ao ambiente. Ela não aparenta estar confusa ou paranoica, pelo contrário, mostra bom humor e senso crítico. Não se sabe exatamente o que motivou Elisa a sair do Canadá e ir até a Califórnia, mas tudo indica que ela estava passando por um momento da sua vida que buscava por mudanças, e isso levou ela a fazer um mochilão. E assim ela partiu da sua cidade até a costa oeste dos Estados Unidos. De acordo com suas postagens, vemos que ela passou por outras cidades antes de encontrar seu destino final em Los Angeles, onde ela se hospedou no Stay on Main em janeiro. No hotel, Elisa ficou em um quarto compartilhado, pelo menos no primeiro momento. Isso não é nada incomum, já que essa parte do Stay on Main era reservado para mochileiros e viajantes. Então acaba sendo normal que as pessoas dividam os quartos. No caso de Elisa, ela acabou ficando junto com outras mulheres. Então é nesse ponto que as coisas começam a ficar estranhas. Embora tudo indique que Elisa estava completamente sã ao se hospedar no Stay on Main, isso parece ter mudado no decorrer da sua estadia. Testemunhas relataram que Elisa começou a apresentar um comportamento bastante incomum. As mulheres que compartilharam o quarto com ela alegaram que Elisa deixava bilhetes que mandavam elas irem embora, e também começou a trancar a porta e exigir senhas para que elas pudessem entrar. Funcionários também relataram ter visto Elisa andando nos corredores de forma suspeita e que ela costumava entrar em lugares que eram apenas para funcionários, e diversas vezes eles tinham que pedir para que ela saísse. Elisa não permaneceu no mesmo quarto durante sua estadia, já que ela acabou sendo movida para outro quarto devido à reclamação das outras mulheres com quem ela compartilhava. Outro detalhe sobre o último dia de Elisa Lam foi algo que os investigadores só descobriram posteriormente. Em algum ponto entre o dia 29 e 31, ela estava na cidade de Burbank, a 12 quilômetros de Los Angeles, para assistir o programa do apresentador Conan O'Brien. Mas ela acabou sendo removida devido a seu comportamento errático. Não se sabe exatamente como ela agiu para ser expulsa do local, mas considerando que isso seja verdade, somado aos relatos dos hóspedes e os funcionários do hotel, reforça a teoria que Elisa estaria sofrendo um surto devido à sua bipolaridade. Mas apesar de todas essas informações, o que mais chama a atenção são as gravações dela no elevador do hotel. Algo que deve ser mencionado é que, apesar de ter outras câmeras de segurança no local, essa foi a única gravação que foi revelada ao público e pode ser o último registro de Elisa ainda com vida. Esse registro foi feito no dia 31 de janeiro, às 10 da manhã. O vídeo de 4 minutos mostra Elisa tendo um comportamento que pode ser interpretado de várias formas. Existem pessoas que acreditam que ela poderia estar fugindo de alguém, o que justificaria ela estar tentando se esconder. Também há quem diga que no momento que ela está gesticulando fora do elevador, ela poderia estar falando com um hóspede ou funcionário, ou mesmo com seu possível perseguidor. Mas a teoria que é mais falada é que ela estava tendo um surto psicótico, algo que realmente acontece com pessoas que possuem bipolaridade do tipo 1. Inclusive, Elisa já tinha sofrido episódios parecidos antes. Isso é sustentado principalmente pelo fato de ter sido descoberto que ela não estava tomando seus medicamentos, e o que pode ter agravado seu estado mental. Existe uma discussão também do porquê do elevador ter ficado tanto tempo parado, e por qual motivo ela apertou tantos botões. Algumas explicações falam que aquele elevador em específico estava com mau funcionamento, e que Elisa agiu daquela forma por não entender o porquê do elevador não estar se movendo, como também por causa da sua paranoia por falta dos medicamentos. Ela também podia estar olhando o painel de tão perto por estar sem óculos naquele momento, que estaria dificultando sua visão. Por último, existem pessoas que alegam que esse vídeo pode estar adulterado.
e que, inclusive, ele está incompleto, o que poderia ter sido feito por um suposto assassino tentando esconder sua identidade, apesar de não existir nenhuma comprovação disso. Em 1º de fevereiro, a família de Elisa acionou a polícia de Los Angeles. A garota costumava manter contato diário com a família, até que no dia 31 esses contatos cessaram. O check-out previsto para aquele dia também não foi feito. A polícia então começou a investigar o desaparecimento da jovem. Durante a busca inicial, eles não encontraram nada, apenas o quarto da garota, que estava bastante bagunçado. Hóspedes e funcionários foram interrogados, além de ter sido feita uma verificação nas filmagens de segurança, que foi de onde veio o vídeo do elevador. Os blogs de Elisa Lam também foram alvos da investigação. A polícia descobriu que Elisa havia sido vista em uma livraria no dia do seu desaparecimento, embora os funcionários do local não tivessem muitas informações relevantes sobre isso. Ela também havia sido vista em um local restrito do hotel, mas não era a primeira vez que isso tinha acontecido. Embora ninguém soubesse onde ela estava, não havia nenhum indício de crime. Elisa havia simplesmente desaparecido. Então, 2 dias após o início das investigações, aconteceu um evento que fez Elisa sair do foco das investigações da polícia, e que talvez tenha afetado o tempo que ela levou para ser encontrada. No dia 3 de fevereiro, o ex-policial do Departamento da Polícia de Los Angeles, Christopher Dorner, começou uma série de ataques contra a própria polícia e seus familiares, o que resultou em uma caçada humana contra o ex-policial, que se tornou prioridade total para o departamento. A equipe designada para o caso de Elisa Lam havia 18 agentes no momento inicial, mas esse número foi reduzido para 4 devido ao esforço da polícia para prender Dorner. Essa caçada durou até o dia 12, quando Dorner foi encontrado morto após um confronto com a polícia. O paradeiro de Elisa Lam só veio ser descoberto no dia 19 de fevereiro. Os hóspedes do hotel começaram a reclamar que a pressão da água estava baixa e que, além disso, ela estava com um gosto estranho. Nos Estados Unidos, é normal que as pessoas bebam a água diretamente da torneira, já que ela é tratada e filtrada, diferente de como costuma ser no Brasil. E então, naturalmente, os hóspedes perceberam que havia algo errado. E quando fizeram a reclamação, os funcionários foram averiguar se havia algo de errado com os tanques de água. E foi então que, para o horror deles, o corpo de Elisa Lam foi encontrado. Ela estava completamente nua e submersa na água, já em estado de decomposição. A polícia foi prontamente acionada, e assim as investigações voltaram com força. O local foi isolado, e os investigadores começaram a averiguar os arredores, além de fazer uma nova leva de interrogatórios. O corpo, então, foi mandado para autópsia. A notícia sobre o corpo de Elisa Lam ter sido encontrado em uma caixa d'água no Hotel Cecil rapidamente se espalhou pela internet, o que reacendeu a fama de Hotel da Morte que o local possuía. Quando o vídeo do elevador surgiu, isso serviu apenas para milhares de pessoas especularem sobre o que havia acontecido. Então, diversas teorias surgiram, inclusive algumas de cunho sobrenatural. Mas por mais que os detetives da internet discutissem o que havia acontecido, a polícia seguiu investigando. No primeiro momento, houve alguns problemas de comunicação. Os primeiros relatos sobre o tanque de água é que o mesmo havia sido encontrado lacrado, o que implicava que uma segunda pessoa teria tido que fechar o tanque após Elisa ter sido encontrada dentro dele, o que poderia significar que havia ocorrido um crime. Essa informação inicial serviu para apenas alimentar as especulações que Elisa Lam tinha sido realmente vítima de um crime. Ou ela havia sido assassinada e seu corpo descartado dentro do tanque de água, ou que ela havia sido trancada ali para se afogar. A gravação do elevador onde ela parecia estar se escondendo alimentou ainda mais essa teoria. Porém, tanto a investigação da polícia como dos bombeiros revelou que a tampa estava destrancada no momento que o corpo foi descoberto, apesar dele ainda assim ser bem pesado e de difícil manuseio. Um dos funcionários que encontrou o corpo de Elisa teria relatado que a tampa já estava aberta quando eles a encontraram, o que viabiliza a teoria de que ela entrou lá sozinha. O único problema é saber como exatamente ela entrou no tanque, considerando que eles eram altos e sem escadas fixas. Inclusive, os próprios funcionários eram obrigados a usar escadas portáteis para subir.
Nenhuma escada foi encontrada para explicar como Elisa teria subido ali. A única forma de explicar isso de forma lógica é que Elisa teria subido ali escalando ou usando a própria estrutura como suporte, já que ela tinha uma base de metal e concreto. Se ela estivesse realmente sofrendo um surto, a adrenalina que ela estava sentindo teria ajudado a fazer isso, já que alguém em sã consciência jamais faria isso normalmente. É possível que ela estivesse em um estado que ela acreditava estar sendo perseguida, e que aquela era a única forma que ela encontrou para se esconder, o que também explicaria seu comportamento no elevador. Sobre os pertences de Elisa, apenas suas roupas e suas chaves foram encontradas no tanque de água. Até onde pesquisei, aparentemente o celular dela nunca foi encontrado. Pelo menos é isso que diz a maior parte dos locais onde procurei informações. E isso é algo que faz com que muitas pessoas acreditem que as postagens em seu blog tenham sido feitas por um suposto assassino, que teria pego seu telefone. Muito embora essas postagens sejam explicadas da forma que eu mencionei antes. O exame toxicológico não mostrou nenhum indicativo que ela teria usado alguma substância ilícita, o que descartava que ela estava sob efeito de drogas. Mas algumas pessoas têm o argumento de que algumas drogas não são detectadas em exames toxicológicos e que existe a possibilidade que qualquer indício delas poderia ter se perdido devido à decomposição do corpo. Mas a posição oficial da polícia é que não existe nenhuma prova de que ela tenha realmente usado algo. Elisa possuía e tratava sua bipolaridade com medicação, e foi encontrado traços deles em seu organismo, mesmo que em quantidades baixas. Uma forte indicação que ela havia diminuído ou até mesmo parado de se medicar durante a sua viagem pela costa oeste, o que facilmente teria causado um surto nela. A autópsia também revelou que no corpo dela não havia nenhum sinal de agressão física, como cortes ou hematomas. Se ela realmente tivesse sido levada até o tanque de água, mesmo que desacordada, deveria existir algo em seu corpo que indicasse isso, mas não foi o caso. Sinais de violência sexual também não foram encontrados. A polícia chegou à conclusão que não houve nenhum crime e que Elisa Lam sofreu uma morte acidental por afogamento. E o que levou esse acidente foi seu transtorno bipolar, que não estava sendo tratado. Mesmo que a polícia tenha chegado a essa conclusão, a verdade é que até hoje ninguém sabe realmente o que aconteceu com Elisa Lam. E até hoje as pessoas discutem sobre isso pela internet. Em 2013, após a conclusão do caso de Elisa Lam pelo Departamento de Los Angeles, a família dela abriu um processo contra o Stallman, os acusando de homicídio culposo, alegando que o hotel foi negligente, já que a tampa do tanque não estava devidamente trancada, o que permitiu que Elisa, que tinha um transtorno mental, entrasse no tanque e acabasse por perder sua vida. Segundo essas alegações, isso podia ter sido evitado se o hotel mantivesse os tanques devidamente fechados. Apesar dessa alegação ter sentido, em dezembro de 2015, o juiz Howard Hall, da Corte Superior de Los Angeles, negou a ação por considerar que o acidente não era algo que o hotel pudesse prever. Ainda que o Hotel Cecil tenha conseguido se livrar desse processo, a verdade é que ele não saiu ileso após a morte de Elisa Lam. O caso chamou muita atenção da mídia, que reviveu tudo o que já tinha acontecido no hotel desde sua fundação. A fama de Hotel da Morte ficou maior do que nunca depois da morte trágica de Elisa. Em 2017, o hotel passou por um processo de reformas que só foi finalizado em 2021, quando foi reaberto agora como um prédio habitacional dedicado a pessoas de baixa renda. O que se sabe é que em 2023 o prédio já estava novamente em um estado precário. Residentes relataram condições péssimas, incluindo infestação de pragas, mofo, elevadores quebrados e acúmulo de lixo pelos corredores. Além disso, a falta de serviços de apoio adequados contribuiu para o estado de abandono, com relatos de violência e vandalismo. E tudo isso foi mostrado em um arquivo do Los Angeles Times. Até hoje, o Hotel Cecil segue da mesma forma, mesmo após ter sido posto à venda em 2024. E o que tudo indica, a situação do local está bem longe de mudar. Bem, como vimos, a história do Hotel Cecil é bastante extensa e vários acontecimentos contribuíram para o apelido de Hotel da Morte. Eu acredito muito em energia e acho que essas tragédias simplesmente começaram a atrair outras, deixando o lugar com esse aspecto bem sinistro e que eu definitivamente não me hospedaria lá. Mas e você, o que acha?
O local é amaldiçoado? Está cheio de assombrações? Tem alguma energia ruim? Ou tudo não passou de infelizes coincidências?